Fala galera, beleza mano? Esse é o quinto vídeo da série Princípios e eu vou continuar o nosso quarto vídeo que eu falei sobre o que faz os músculos crescerem e vou falar sobre ativação muscular. Então primeiro vamos falar sobre o músculo. Ele tem uma parte que não contrai e tem a parte que contrai. A parte que contrai são as fibras. E como é que acontece essa contração? O nosso cérebro manda um sinal elétrico que passa pela nossa coluna, passa pelos nossos nervos, chega no músculo, passa pela membrana dela e tem algum tipo de transdutor. Se você não sabe o que é um transdutor, vê no vídeo que eu explico. Ele transforma esse sinal elétrico num sinal químico. Então tem uma estrutura que vai perceber essa voltagem, vai liberar os íons de cálcio no citoplasma do músculo. O músculo percebe esse cálcio e aí ele forma as suas pontes cruzadas, que é o que faz a contração muscular. Então a ativação é todo esse processo. É o cérebro falando para o músculo e é o músculo entendendo e contraindo. E como é que o cérebro fala para o seu músculo quanta força que ele tem que fazer? Isso tudo passa num sinal elétrico só. E aí isso obedece o princípio do tamanho. E para a gente entender o princípio do tamanho, vamos primeiro falar o que são unidades motoras. Cada músculo seu tem várias fibras musculares, mas ele tem um número específico, não é alguma coisa, vírgula, alguma coisa, é um número redondo. E essas fibras são separadas em vários grupos que são as unidades motoras. Então tem uma unidade motora que vai cuidar de 10 fibras musculares, outra que vai cuidar de 100, outra que vai cuidar de 1000 e por aí vai. E o que o princípio do tamanho fala é que esses grupos de menos fibras musculares são ativados primeiro. Então um sinal pequeno já ativa esses grupos que têm poucas fibras. E à medida que o sinal vai aumentando, ele vai ativando, além desses grupos pequenos, também os grupos que têm várias fibras musculares de uma vez. E isso aí faz sentido porque a gente tem uma precisão maior em movimentos mais delicados. Os movimentos que são mais brutos, a gente não precisa de tanta precisão, então pode ativar várias fibras de uma vez. Mas voltando lá, a gente recruta então primeiro as unidades motoras menores e depois, além das menores, as maiores, até que a gente recruta todas as unidades motoras e assim ativa todas as fibras musculares. E o que determina o tamanho desse sinal que o nosso cérebro vai mandar é o esforço que a gente está fazendo. Quanto mais esforço, maior vai ser a ativação das fibras musculares. E é interessante a gente juntar isso com o gráfico da relação de força e velocidade, que eu falo mais no meu vídeo sobre cargas leves ou cargas pesadas. Quando a gente junta os dois, a gente vê que uma fibra muscular faz menos força quando ela age em alta velocidade do que em baixa velocidade. Então é legal que é um princípio que é observável desde o movimento do macro até a parte celular, na fibra muscular. Isso aí também mostra pra gente que a tensão quando a gente age em alta velocidade é menor do que a tensão em baixa velocidade. Por isso que movimentos explosivos, mesmo tendo ativação muscular máxima, não geram tanta hipertrofia quanto movimentos mais lentos, como levantar um peso pesado. A ativação acontece no papel desse jeito, mas alguma coisa pode dar errado no meio do caminho. E é importante a gente diferenciar quando dá no caminho ou dá no músculo. Então se alguma coisa der errado entre o cérebro, a coluna e os nervos, aí o sinal que vai chegar nos músculos é bem menor. E com o sinal menor, menos unidades motoras vão ser ativadas e menos fibras musculares vão ser ativadas. Agora, se a interferência acontece já dentro do músculo, tem algumas unidades motoras que vão estar sendo influenciadas por isso e outras que não. E pela maneira que essa interferência acontece, à medida que você vai se fatigando, acontece que as unidades motoras menores vão passar a ser menos ativadas e as unidades motoras maiores vão ser mais ativadas. Então, à medida que a gente vai tendo essa fadiga local, as unidades motoras maiores vão sendo ativadas, mas se for uma fadiga sistêmica que vai acontecendo no caminho entre o cérebro e o músculo, aí é diferente. O que vai diminuir vai ser a ativação justamente das unidades motoras maiores, que não é o que a gente quer. O que gera essa fadiga local e a fadiga sistêmica fica para uma próxima, mas eu ainda tenho umas coisas para falar. Até pelo nome, a gente sabe que é uma coisa boa. A gente imagina que se eu vou ativar o músculo, ele provavelmente vai ficar maior do que se eu não ativar ele. Mas o papel da ativação muscular na hipertrofia não é tão claro assim. No vídeo anterior eu falei sobre mecanotransdução. E se você não lembra, é um processo que vai pegar a tensão mecânica no músculo, transformar isso num sinal químico, e o sinal químico vai aumentar a síntese proteica muscular. E onde é que ficam esses mecanotransdutores que sentem a tensão? A gente não sabe. Pode ser que eles estejam no núcleo da fibra muscular, de forma que cada fibra tem que sentir a tensão. Pode ser que eles estejam na parte externa, que seria o costâmero, que é o músculo inteiro sentir a tensão e não tem essa necessidade de ativar as fibras musculares. E mesmo se for no núcleo, as fibras musculares, além de elas fazerem a tensão longitudinalmente, que elas vão puxando o músculo assim, elas também têm uma transferência de tensão lateral, nesse sentido. Então, uma fibra consegue passar a tensão por outra, por algumas estruturas de colágeno. Então, mesmo que uma fibra só faça força, as outras também vão sentir a tensão. Então, será mesmo que a ativação é necessária? Não é um negócio tão claro. Agora, a gente tem alguns estudos que investigam isso. A gente tem um legal que foi feito em humanos, na panturrilha, que monitoraram a ativação muscular por eletromiografia e só com a tensão do alongamento na panturrilha, ainda assim teve hipertrofia. A gente tem um outro que foi feito em coelhos, que um grupo foi alongado e o outro, além de ser alongado, também teve estímulo elétrico.
Então, ao invés da ativação vir do cérebro, veio direto desse dispositivo elétrico que ativava os músculos. E o que a gente observa no caso dos coelhos é que a síntese proteica muscular aumentou nos dois casos, mas aumentou ainda mais com a ativação muscular. Então foi algo que foi aditivo à tensão. Agora, será que essa ativação gerou tensão a mais e isso que aumentou a síntese proteica? Não sei. São capítulos do próximo episódio da Humanidade. Ciência é maravilhoso. Mas tadinho dos coelhos, né? Tá curtindo a série Princípios? Comenta aqui embaixo que loucura que você já ouviu sobre ativação muscular. Aquele abraço e bora puxar os ferros!